o filme mais novo do Homem-Aranha, o Homem-Aranha Sem Volta para Casa, bombando nas bilheterias mundiais, já ultrapassou $1 bilhão no mundo todo, né, de arrecadação. E o filme tem a ideia do multiverso lá, né? Agora, com os vilões vindo de outros universos, outros personagens vindo de outros universos e tal. Mas aí, será que realmente é possível isso? Será que existem esses multiversos? Existe um multiverso com vários universos diferentes, paralelos? Será que isso é verdade? Será que tem base científica para isso? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Então, vem comigo. E aí, pessoal, eu sou o Professor Kim e hoje a gente está aqui para falar sobre multiverso, né? Baseado aí no filme do Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Bom, e não é novidade, né, que na ficção esse conceito de multiverso ele é amplamente utilizado, né, em filmes dos mais diversos gêneros, desde drama, filmes de ficção científica propriamente dito, filmes de aventura, de super-heróis como Homem-Aranha, como vai vir ainda o filme do Doutor Estranho também, né, no Multiverso da Loucura. Então, vários outros filmes já utilizaram desse conceito, né, ou tem interpretações que usam o conceito de multiverso. A gente pode citar, por exemplo, o filme Donnie Darko, é um deles, Vanilla Sky, né, que tem o Tom Cruise como personagem principal, né, como ator que interpreta o protagonista. Também é um filme que uma das interpretações envolve essa ideia de universos paralelos. Além disso, a gente tem, né, o próprio filme do Star Trek de 2009, né, quando em um determinado momento lá, quando o Spock do futuro conversa com o Capitão Kirk, né, que não era capitão ainda, a gente pode notar que existe uma inconsistência entre os dois. Apesar do Spock dizer que veio do futuro, na verdade tudo indica que ele veio de outra realidade paralela. E além disso, até filmes de comédia, né, às vezes comédia romântica, utilizam a ideia de universo paralelo. Por exemplo, no filme O Feitiço do Tempo, com o Bill Murray, né, ele todo dia ele revive o mesmo dia, como se ele vivesse em vários o mesmo dia em realidades diferentes, né? Tem um filme na Netflix também de comédia com Marlon Wayans chamado Nu, que é mais ou menos a mesma ideia do Feitiço do Tempo, e que pode ser também aplicada essa ideia. E além disso, né, além do entretenimento, a ideia de universos paralelos, ela também é presente, claro, não da forma como a ciência encara os universos paralelos, mas essa ideia de universo, ela está presente também até no meio religioso. Por exemplo, na religião cristã, que é a mais comum aqui no Brasil, seja ela evangélica ou católica, nós seres humanos vivemos na Terra e nesse universo físico, e Deus, Jesus Cristo, os anjos vivem num universo espiritual, paralelo ao nosso. Da mesma forma, existem várias outras religiões que consideram a existência de universos diferentes, onde em cada um desses lugares vivem criaturas diferentes, entre elas nós humanos. Mas, para a gente entender melhor, né, a gente compreender se isso é verdade ou não, a gente precisa olhar primeiro o que é um universo e o que é o multiverso, a definição disso, para a gente entender o que a ciência diz a respeito. Então, o que é um universo? O universo nada mais é do que o conjunto de toda a matéria, energia, informação, das leis que correspondem àquele universo, leis físicas, né? Tudo que compreende o que está dentro daquele universo. Tudo. Esse conjunto de tudo que compõe essa região do espaço é chamado de universo. E o multiverso é um conjunto desses universos. E essa ideia de multiverso ela não é nova. Ela surgiu lá na Grécia Antiga. É claro que a primeira ideia, né, de Crísipo de Solos era um filósofo grego que viveu em torno do 2º século a.C., uma coisa assim.
ele foi o primeiro a dizer que o mundo se regenera de maneira a formar novos mundos. Ou seja, a ideia dele do multiverso era de que os universos não são paralelos, mas eles vão se formando com o tempo, utilizando como base um início. O universo atual vai se regenerar e formar um outro universo diferente, assim por diante. Essa foi a primeira definição, né, científica ou filosófica de um multiverso, que realmente tem a ver com evolução temporal, essas coisas. Mas esse conceito, né, ele foi evoluindo mesmo, começou a ser debatido na Idade Média, que ele começou a ganhar força, né? Mas matematicamente matematicamente a forma de abordagem, a melhor forma de abordagem que a gente tem para descrever essas teorias, elas só vieram à existência no século XX e XXI. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Dá uma olhada na minha colinha aqui. Ver se eu não esqueci nada. Então, vamos lá. Então existem algumas hipóteses. Então, falando sobre as formas como a gente pode entender hoje, na ciência moderna, multiverso, a gente tem várias abordagens. A gente vai abordar aqui apenas as principais. A primeira delas é a abordagem cosmológica ou astrofísica, que é a seguinte, né? A gente, atualmente, é dito que a gente não tem matemática suficiente para compreender uma singularidade gravitacional. O que é uma singularidade gravitacional? Um buraco negro. E o que acontece com qualquer tipo de matéria ou energia que entra num buraco negro no espaço? Uma das teorias diz que ela vai para um universo paralelo, né? Que ela vai para um outro instante de tempo, alguma coisa assim. Inclusive, é essa teoria, né, que é abordada no filme do Star Trek, que eu mencionei lá no início do vídeo, né, onde o Spock, que vem do futuro, na verdade, ele entra num buraco negro, mas ele não sai no passado, né? Ele sai já num universo que foi alterado por um outro personagem do filme. Mas enfim, essa é a primeira abordagem. A segunda abordagem tem a ver com a teoria de cordas, ou a teoria M, né, que usa a ideia de cordas. Bom, e o que é essa teoria de cordas? A teoria de cordas, ela nada mais é do que uma teoria que diz que as menores coisas do universo, né, são cordas, pequenas cordas, que a forma como elas vibram, como elas interagem entre si, tudo isso vai definir o que elas vão formar, qual partícula, você vai formar um bóson, você vai formar um férmio, uma coisa assim. Bom, e essa teoria ela tem um detalhe. Ela precisa de 10 ou 11 dimensões para ser descrita. E é aí que entra a possibilidade de um multiverso, que é o seguinte, né? Dessas 11 dimensões, o mundo que a gente vive tem 4, né? Que são as 3 dimensões espaciais, comprimento, altura e largura, e o tempo. Onde estão as outras 6 ou 7? Existem 2 hipóteses para isso. A primeira é que essas 6 ou 7 dimensões são microscópicas, subatômicas. E é por isso que a gente não vê elas no dia a dia. A gente não tem acesso a elas, né? Porque elas são extremamente pequenas. A outra teoria é de que o nosso universo faz parte de uma brana que compõe um grupo, né, de branas, e que esse conjunto como um total tem 10 ou 11 dimensões. Tá, mas que diacho que é uma brana? Bom, essa explicação que eu vou dar agora ela é bem simples, tá? É um negócio muito simplificado, pode até estar ligeiramente errada, mas
você pode entender as branas como universos ou universos paralelos formados por membranas, que são paralelas entre si, mas possuem interações que cruzam elas. É meio confuso porque é um tópico muito avançado da teoria de cordas e abordado também em cosmologia, e que não é tão simples assim de explicar. Eu estou tentando só facilitar. Imagina que foi como se fosse assim, cada universo fosse uma toalha, um pano, uma membrana, e essas membranas elas são conectadas por algumas interações, ou por algum tipo de matéria, ou por alguma coisa desse tipo. E a ideia, né, do multiverso com a teoria de cordas seria de que o multiverso de 11 dimensões é composto pelo nosso universo, que tem 4, mais um ou outros universos com as dimensões restantes. Bom, tem também a ideia de multiverso simulado. O que é isso? São os multiversos. O multiverso simulado ele nada mais é do que o conjunto de universos que são simulados computacionalmente, né? A gente pode entender isso, né? Isso é interessante. Um filme que usa essa ideia muito bem é o filme Matrix, né? Onde existe um universo que é simulado computacionalmente e as pessoas acreditam viver ali. Mas isso não precisa ser uma coisa desse nível. Um simulador computacional complexo que contenha um modelo de um certo universo, não necessariamente um universo como o nosso, um conjunto desses sistemas é um multiverso simulado, por assim dizer. E por último tem que a gente vai abordar aqui, né? Existem ainda outras interpretações, outras formas de você incluir o universo na forma como a gente entende as coisas. Mas essa última que a gente vai falar é a interpretação de muitos mundos. Bom, o que é a interpretação de muitos mundos? Bom, a gente tem um ramo na física chamado mecânica quântica. Né? A gente até fez um vídeo aqui no canal recentemente falando sobre, né, o que é quântico e o que não é. E essa parte da física, a mecânica quântica, ela pode ser interpretada matematicamente de diversas formas. A interpretação amplamente mais usada no mundo é a interpretação de Copenhague. Mas existe uma determinada interpretação da mecânica quântica que é chamada de interpretação de muitos mundos. O que ela diz? Ela diz o seguinte: por exemplo, você tem um sistema quântico e ele pode, quando você vai medir ele, você pode obter, sei lá, 3 resultados diferentes. Eu estou simplificando, tá, gente? Resultado 1, resultado 2, resultado 3. Você mediu A, o medidor deu o resultado 2. O que a interpretação de muitos mundos diz? Diz que no momento que você efetua a medida e o medidor escolheu para você 2, automaticamente, né, são formados ou já existem mundos ou universos paralelos em que os outros 2 possíveis resultados, 1 e 3, vão ser atingidos. Ou seja, o que a interpretação de muitos mundos diz? Ela diz que as probabilidades que a gente encontra na mecânica quântica, todas elas têm que se cumprir. Não existe probabilidade de acontecer uma ou outra. Não. Todas as opções, todos os resultados possíveis serão obtidos, mas em universos diferentes. É isso que essa interpretação diz. Não confundam, gente, isso com o que... É claro que quando as pessoas extrapolam essa ideia, diz assim, por exemplo, eu vou me inscrever para fazer o vestibular. E aí só tem 2 opções, numa hipótese, né? Eu vou escolher fazer medicina ou engenharia. Aí eu escolho medicina, por exemplo. Aí, como eu tinha uma escolha, aparece um outro universo em que eu escolhi outra coisa diferente. E isso é uma extrapolação que, assim, não é correto a gente fazer. Por quê? Porque a mecânica quântica, ela
ela cuida do mundo microscópico, do mundo subatômico, não é nem microscópico. Porque microscópico eu entendo como coisas que a gente enxerga com microscópio. E os efeitos quânticos a gente não consegue ver. Então a gente consegue só ver os resultados deles. Então é muito difícil, né, a gente fazer essa extrapolação para o nosso mundo, né? Porque a gente não vê outros resultados quânticos no nosso dia a dia. O nosso dia a dia é descrito pelo que a gente chama de física clássica. Então essas são as interpretações possíveis, né? Essas são as formas possíveis da teoria de um multiverso aparecer através do que a gente conhece como ciência. Mas, além de tudo isso, é importante a gente se perguntar, e é importante a gente saber, não é porque existe a hipótese de que pode existir um multiverso que essa hipótese é cientificamente aceita. Né? Por que eu estou chamando de hipótese e não teoria? Pelo seguinte, e esse é o grande motivo de discussão que existe na sociedade científica atual. Existem muitas pessoas, muitos cientistas renomados que não acreditam, né, que são céticos quanto à existência do multiverso. Né? Inclusive, um físico famoso aí, que infelizmente, acho que infelizmente morreu no ano passado, se eu não me engano, que era o Steven Weinberg, ganhador do prêmio Nobel e tudo, ele até falou, né, que se existe um multiverso e que com cada universo possuindo suas próprias leis, o que a gente faz aqui, o estudo que a gente faz é perda de tempo. Porque se tem um outro universo em que é tudo diferente, para que a gente vai estudar esse desse jeito? Mais ou menos isso que ele disse. Né? E assim como ele, existem vários outros cientistas que são céticos, físicos, né, matemáticos, que são céticos quanto à teoria do multiverso. Né? Eu vou citar alguns aqui, ó. Por exemplo, o brasileiro o Marcelo Gleiser, né, o Roger Penrose também foi um ganhador do Prêmio Nobel de Física. E um físico chamado George Ellis, que ele até escreveu um artigo na Scientific American falando, será que o multiverso realmente existe? Inclusive, quem conseguir acessar aí depois pode procurar, que é uma leitura interessante. Eu vou deixar, claro, né, como sempre, as referências aqui na descrição do vídeo para vocês darem uma lida um pouco melhor, quem quiser, né? E é claro, né, entre os que acreditam na teoria do multiverso, existem vários nomes grandes, né, que acreditam na existência do multiverso. Aí a gente tem como físicos que geralmente aparecem na mídia, o Brian Greene, né, que é um físico muito conhecido, tem até livros publicados de divulgação científica interessantes, como por exemplo O Universo Elegante, que é um livro bem legal de ler. Ele tenta, né, explicar de forma mais simples a teoria quântica e a relatividade, e acho que ele faz bem isso, dentro das limitações, né, porque é difícil você pegar um tema tão complexo e explicar. Mas tem ele, o Neil deGrasse Tyson, né, que eu até falei dele no último vídeo, do meme. O Stephen Hawking acreditava no multiverso. O Michio Kaku, né, que é um físico que é acho que ele é nipo-americano, uma coisa assim. Ele é americano, mas é descendente de japonês, uma coisa assim. Ele também é outro que acredita, né, na hipótese do multiverso e tal. E vocês, se vocês quiserem decidir o que vocês vão acreditar, eu sinceramente, se existir, eu acho que vai ser muito interessante. Mas se a gente for parar para pensar da base que a gente tem científica, é muito difícil, porque você não tem como estudar o multiverso usando um método científico. Eu já falei disso, do método científico, no outro vídeo, sobre astronomia, sobre astrofísica e astrologia. Dê uma olhada lá depois. E é muito difícil a gente chegar no passo da experimentação do multiverso. É uma coisa muito distante. Por isso eu chamei de hipótese e não de teoria do multiverso.
né, quando eu falei a primeira vez. Se eu falei teoria depois, vocês me desculpem, mas porque é só uma hipótese. A gente não tem como experimentar ou fazer generalização disso. Não tem, é uma coisa muito distante. Bom, mas eu quero que vocês deixem quero que vocês deixem as opiniões de vocês aqui embaixo nos comentários. Você acredita no multiverso ou não? Você viu o filme do Homem-Aranha? Você acha que pode existir uma coisa daquele tipo? O que você achou do filme? Bota aí embaixo nos comentários. Se eu falei alguma coisa errada, se eu cometi algum deslize, alguma coisa, pode botar aqui nos comentários, que sempre é um prazer ler todos eles. E se realmente eu tiver cometido alguma gafe, eu vou botar lá no comentário fixado, né, a errata, onde tem as correções necessárias, certo? Não se esqueça, pessoal, de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ficar ligado nos próximos vídeos aqui do canal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e tchau!